Já? Boa noite, professora. A senhora poderia falar seu nome completo, por favor? Regina Lucirene Macedo de Oliveira. A senhora tem quantos anos? 66 anos eu fiz agora, dia 31 de janeiro. Sou filha de famílias tradicionais. Do parte do meu pai são de negros, que meus tataravós vieram no navio negreiro, fugiram para o Mato Grosso e aqui se instalaram. E aí surgiu minha família da parte de pai, que são de negros mesmo. A parte da minha mãe são de brancos, né? E vieram do Rio Grande do Norte e também vieram para cá, se encontraram aqui e aqui casaram, né? Eu sou filha de vários irmãos, agora no momento de assim quanto, mas eu tenho vários irmãos ainda vivo e fui casada, hoje sou viúva, tenho 4 filhos, Moisés Mendes de Oliveira, Marcelinha Lucila dos Santos Macedo, Milena, Milena Regina de Macedo de Oliveira e Márcio Dalto Macedo de Oliveira. Esses 4 filhos me deram 10 netos e tenho 13 ou 14 bisnetos hoje. Então, eu sou mãe de uma família muito grande hoje. Dona Regina, a senhora autoriza a gente a gravar e a guardar no Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas a sua entrevista? Com certeza, nosso objetivo é esse, fazer com que o museu seja conhecido, né? Seja prestigiado, seja contada a história por outras pessoas, né, que aqui passam, a gente fica assim, muito agradecida, porque eu acredito que só assim o município de Itaituba vai crescer historicamente, né, culturalmente, e mais tarde vai servir muito para os nossos filhos, netos e bisnetos. O nosso projeto, dona Regina, fala sobre os 50 anos da Transamazônica e da BR, né, 163. E a senhora, como filha de Itaituba, viveu grande parte dessa história de transformações aqui da cidade. A senhora ainda era muito jovem, mas a senhora lembra desse começo das obras, né? Como foi o seu olhar sobre isso? Lembro muito bem, porque nós vivíamos numa cidade pacata, sem briga, sem vandalismo, né? Era uma cidade muito boa de se morar, tanto que quando chegava nos domingos, na tarde, todo mundo se encontrava na primeira rua para brincar, para se divertir, depois ir embora para sua casa. Tinha festa uma vez no mês, era no salão paroquial. Então era uma cidade muito pacata, muito boa de se viver. Apesar de alguns momentos que tiveram de passagem, como a questão da Revolução e outros momentos, mas era uma cidade muito boa de se morar e pacata, onde todo mundo que vinha para cá gostaria de ficar morando. Com a Transamazônica chegando na nossa região, foi muito bom, porque através dela houve um movimento, um grande desenvolvimento, mas, porém, veio muita coisa ruim nesse período, porque você sabe que antes nós tivemos a questão da borracha, né? Então, foi um grande período onde os nordestinos vieram para Itaituba, e depois a Transamazônica, e, e deixou a gente muito nervoso, muito preocupado, não dormia direito, porque a gente via brigas, né? Eu lembro que eu ficava, que nós tínhamos várias mangueiras na primeira rua e nós brincávamos nessas mangueiras, debaixo dessas mangueiras. E chegava aqueles caminhões lotados de pessoas, aí desciam, ficava tudo ali também uma mangueira que tinha em frente o trapiche, né? Ficava aquele monte de famílias ali deitadas, fazendo comida, né? Então, foi uma coisa, assim, um movimento muito grande e que deixou muitas pessoas, ficaram muitas pessoas a desejar e foram embora. Muitas famílias foram embora de Itaituba naquela época, né? Nós continuamos. Por quê? Porque meus pais não tinham situação financeira boa, mas a gente vivia, minha avó era costureira, minha mãe também foi costureira, e nós vivemos esse período, né, que foi bom, mas ao mesmo tempo foi ruim, porque quantas vezes nós acordávamos de noite escutando os tiros, os gritos, e alguém que matou fulano de tal, que matou ciclano, e isso deixava a gente muito nervosa. Mas fomos nos acostumando com isso, né? Então a Transamazônica, ela não era para vir para Itaituba. Ela era para ir diretamente até São Luís Tapajós, atravessar o rio,
através de uma ponte, que essa ponte sempre foi um sonho, tanto lá como a daqui, para passar para ir embora para Jacareacanga e assim dar continuidade. Mas o nosso prefeito da época, o senhor Altamira Raimundo da Silva, um grande prefeito que administrou dos maiores, o período dele de prefeito foi muito longo, né? E ele lutou muito para que viesse passar aqui em Itaituba, por dentro de Itaituba. Aí ele fez muita amizade com os presidentes que aqui passaram, que foram 3 presidentes, como eu já falei para você, e do transporte, eu esqueci agora o nome dele. Então, o aeroporto era bem aqui, né? O avião pousava aqui, aí era a prefeitura, então eles tinham assim, todo um vínculo, né? E o prefeito ficou muito conhecido também, e conseguimos trazer a Transamazônica para passar dentro do município de Itaituba, essa estrada aqui que corta o município de Itaituba e vai até Jacareacanga, e de lá vai para outros estados, municípios, assim, sucessivamente. Então, a senhora relata que houve um crescimento populacional, mas também um crescimento de violência. Sim, populacional também foi muito grande, né? E de violência foi muita coisa que aconteceu aqui no município de Itaituba. Que a gente lembra, de vez em quando, assim, está deitada, lembra de alguns momentos que aconteceram, que a gente diz, por onde, o que nós já passamos aqui no município de Itaituba para chegar onde está hoje, né? E aí você sabe que o fluxo maior dessa nossa região é o garimpo. Então, também nós tivemos um grande problema, porque matavam lá, traziam para cá para ser enterrado. Quantas pessoas têm enterrado no Hospital Santo Antônio que as pessoas não sabem onde é o que foi enterrado seu parente? Está com, acho que uns 2 anos que eu vim de lancha e do meu lado veio uma moça que veio atrás de encontrar a sepultura da mãe. Só que a cidade cresceu muito e ela perdeu e não conseguiu mais descobrir onde era a sepultura da mãe, até porque ela não vivia nesse momento, porque as pessoas morriam no garimpo e vinham transferida para cá para ser enterrada aqui no Hospital Santo Antônio, no cemitério Santo Antônio. Mas a senhora acha que a violência tinha a ver com o garimpo, com brigas pessoais, né? Com roubo? A senhora lembra um pouco por que Lembro. esse volume? O roubo começou a aparecer logo, né? Nós começamos a ter roubos. O garimpo é um dos pontos, né? Porque eles matavam lá e vinha para cá e o pessoal dizia que a morte era em Itaituba, mas não era. Eram mais mesmo que vinham do garimpo. Aí nós tivemos algumas áreas aqui de prostituição e também acontecia muita morte, né? Nessa área de coisa. E a cidade cresceu assim de uma maneira que quando nós se espantamos, nós já não éramos aquela cidade pequena, pacata, entendeu? Ela cresceu muito rápido. E muita gente que vinha de fora, foragidos, vinha para Itaituba. Quando a festa chegava, as pessoas atrás deles e eles eram mortos aqui na cidade de Itaituba. Vi vários casos desses acontecendo aqui. Por que morreu? Porque depois se sabia que era porque tinha matado lá para o Maranhão, porque a nossa população maior foi do Maranhão, né? E aí acabavam matando e vinham matar aqui em Itaituba, atrás da pessoa e matavam. Tinha muito pistoleiro também, né? Tinha, muito pistoleiro. Né? E os maranhenses vieram muito maranhenses para a cidade e deixavam essas mulheres lá e vinham e arrumavam outra mulher que casava. Eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora, porque eu fui conhecer São Luís do Maranhão, fazer um estudo em São Luís do Maranhão, na Casa dos Padres, no seminário que tem lá em Maranhão. E a vizinha deste prédio que nós estávamos era mulher de um homem que veio para Itaituba, não vou dizer porque ele é muito conhecido, né? E aí, conversa, vai vizinhança, aquele momento de folga, a gente ia lá para frente para conhecer, e aí ela foi e falou que o pai dela tinha vindo para cá, que ela ficou com vários filhos. Eram muitos, eu nem me lembro mais, mas era uma turminha boa. E aí eu disse, mas se você quiser, eu faço uma carta que eu levo, e eu vou procurar ele. E eu vim procurar ele, encontrei ele, passei a informação tudo, e ela em seguida veio atrás dele com toda a filharada e ficou aqui. Foi um período muito triste da vida dela, mas depois eles tentaram se entender, se organizar, mas ele já tinha filho com a outra mulher, né? Então isso nós vimos muito isso acontecer aqui no município de Itaituba. A senhora também se tornou professora, né? Aqui, a educação nessa época,
época? Tinha escola? Como era a estrutura educacional de Itaituba nesse momento, assim, da década de 70? Não, nossas escolas sempre foram muito boas, né? Fui aluna daqui. Nós tínhamos o colégio ginásio normal Santa Ana, que era das freiras. Nós tínhamos a paroquial, que onde funcionava o ensino o ensino fundamental de primeira a quarta série. E eu fui aluna dessa escola, que até hoje ainda existe a paroquial, né? E a escola Santa Ana, nós fizemos o ginásio normal. Eu ainda fiz até a quinta série. Mas aí você sabe, chegou um forasteiro e acabamos nos encontrando, acabamos nos apaixonando e nos casamos. Só tinha quantos anos já? Eu tinha 15 anos, 15, 16 anos quando eu casei. E aí eu tive que largar o estudo para acompanhar o marido, que ele era um funcionário, ele passou por ele era cantor, aí passou por funcionário no 53 Bis, trabalhando na rádio, lá que um primo meu, Carlos Couto, arrumou vaga para ele, então ele fazia o papel de fonia e ele conheceu o pessoal da FAG, o Nilson, doutor, o Nilson Pinheiro, o Nilson, mas esqueci, não posso esquecer o nome. E aí ele convidou ele para vir trabalhar na FAG, que na época tinha uma área muito grande aqui próximo do cemitério e precisava de alguém para estar fazendo contato com Brasília através da rádio, né? Então ele foi chamado e através desse tempo foi o tempo que acabou a FAG em Itaituba, que por sinal a casa que eu moro é dessa época. E aí eles foram transferidos para o menino morar em Altamira e lá eu passei 10 anos. Morando em Altamira, quando um belo dia eu soube que ele vinha transferido de volta, que era para escolher, quando eu dei fé, chegou o Domingo Juvenil, aqueles políticos lá, eu digo, olha, se você quiser ficar, você fica, mas eu vou embora agora para minha família, porque eu estou com saudade. E eu vim, mas todo ano eu vinha passar festejo de Santa Ana, eu trazia meus filhos no ônibus, a gente vinha passando muito problema sério, porque as estradas nessa época já eram ruins, né? Mas nós vinhamos para Itaituba todo mês de julho, eu vinha para cá, ajudava minha mãe a costurar e ganhei um pouquinho de dinheiro para voltar e era assim. Até hoje minha casa ainda existe, a área de trás ainda é quando meu avô comprou a casa, que era todo de tijolo, um tijolo totalmente diferente do que é de hoje, né? Ainda existe, tem essa parte da cozinha que ainda tem esses tijolos, essa parede com esses tijolos. E nós retornamos, só que lá em Altamira eu tive a oportunidade de trabalhar, de passar em concurso, né? Não concurso estadual, nem federal, municipal, em loja, trabalhei em loja. Depois trabalhei na Altavei. Na Altavei eu consegui descobrir um erro de uma funcionária que eu substituí. Tinha dado um problema seríssimo com a Belalta, então aí eu descobri esse erro, e esse erro me levou como eu vinha para Itaituba, ser transferida aqui, e ganhei assim, carisma pelos diretores, né? Me deram assim, todo o apoio, e eu vim embora para Itaituba, e quando eu cheguei aqui estava precisando de professor, eu já tinha feito o segundo grau, né? Administração. A irmã dizia para mim, da Escola Maria de Matias, você dá para ser uma professora, Regina? Eu digo, não quero saber de professora, não. Aí parti para onde meus amigos foram. E aí estudamos todo mundo junto, terminamos junto. E quando eu cheguei aqui, quem chegava aqui que tinha segundo grau, a nossa secretária da época, que é uma grande amiga minha, professora Antonieta Nascimento, a Susan Nascimento, me convidou para ir para a sala para trabalhar. E eu aceitei a proposta e só saí depois que me aposentei. E foi muito bom esse período. Trabalhei no Pronera, trabalhei na zona rural acompanhando o estudo do Pronera. Ia sair daqui de noite, de moto, para poder visitar as comunidades, ver como é que estava. Foi um trabalho muito árduo. Trabalhei no CPADC também, que me deu essas condições para ter essa visão de museu, que o CPADC era o grupo científico, né, da época, que fazia muitas feiras de ciência. Nós fazíamos uma feira escolar, feira municipal, participávamos da regional, participávamos da estadual e participamos mais 2 vezes da nacional. Então eu tinha essa visão da educação, de fazer e acontecer, e uma grande parceira minha, uma professora que eu nunca esqueço, que coordenava os grupos pedagógicos, era a professora Terezinha Valim, que é da Universidade Federal do Pará, que nos deu assim, também toda essa ênfase. Então, para mim chegar onde eu estou aqui, eu passei por várias coordenações que me davam condições e clareza do que poderíamos fazer depois.
né? Fui coordenadora da merenda escolar, né? Tinha uma parceria com 53 Bis, que me ajudava a levar as merendas para as escolas. Criei o dia da merenda escolar, que naquela época não existia, depois nós descobrimos a data e fazíamos esses eventos. Então, eu vivi muito no município de Itaituba dessas organizações, dessas manifestações, entendeu? Isso me levou ao potencial que eu tenho. Eu vejo que a senhora sempre priorizou muito falar sobre a história de Itaituba, a cultura, a arte, valorizar essa memória. Na sua prática como professora, a senhora também fazia isso? Fazia. Essas coisas me levou a chegar à Secretaria de Cultura, à Diretoria de Cultura, né? Porque eu fazia e acontecia as coisas assim. Eu tenho uma facilidade, eu tenho uma coisa assim de eu estou aqui sentada, depressa me dá vontade de fazer uma coisa, eu levanto, vou fazer e eu vejo os frutos bons dessas atividades. Então, quando com todo esse trabalho que eu fiz, eu fui convidada para ser diretora de cultura do município de Itaituba. Que ano foi? Ai, Jesus, eu nem lembro de momento quantos anos foi. Há quantos anos faz um pouquinho de ano. Foi na administração do Roselito Soares da Silva. Ele tinha tirado a secretária dele, a diretora dele de cultura, e conversando com o pessoal, por que você não conversa com a vice-prefeita, que era a professora Antonieta? Convide a professora Regina para ser a coordenadora. E um dia, eu vindo de Belém, do Pronera, lá da Universidade Federal do Pará, me encontrei com ele no aeroporto em Belém. E aí ele perguntou para mim se eu aceitava ser diretora. Eu disse, eu aceito, isso é um desafio a mais na minha vida, né? E aceitei. E passei 2 ou 3 anos trabalhando com ele. Depois, você sabe como é a política, né? E existe uma política muito imunda aqui em Itaituba. Ainda existe algumas coisas que a gente não se agrada, não gosta. E eu acabei saindo e passando. E nesse período que eu fui diretora de cultura, eu aproveitei para criar o Museu Araci Paraguaçu, que também foi um outro trabalho que nós fizemos. Eu nem sei te dizer como foi. Eu sei que veio na minha cabeça, na minha mente fazer. O nome do projeto era para ser Vale do Tapajós, mas infelizmente o diretor do meio ambiente tinha uma cunhada, por ser uma moça muito inteligente, resolveram fazer um projeto com o nome Vale do Tapajós. Eu lembro que a dona da rádio, da RI ali, onde tira a fotografia lá do menino, me chamou para me dizer que já tinha usado o nome do meu projeto. Eu falei, não tem problema, ninguém vai brigar por causa disso, não. E realmente eles me chamaram para apresentar o projeto, mas queria pegar minhas coisas. Eu digo, não, o que é meu é meu, o que é seu é seu. E aí eu parti para outro nome. Aí escolhi o nome da minha tia. Por quê? Porque ela me deu condições para esse conhecimento que eu não tinha, né? Tinha as coisas dela que eu poderia estar usufruindo. Então, isso aí foi um grande incentivo para mim. Aí eu criei o nome dela, Araci Paraguaçu. Nessa época, o Sebastião Teodomiro da Costa Filho, que é aquele carnavalesco que você viu, aquele painel, me deu um apoio muito grande, que é meu primo, né? E aí nós fomos devagarinho. E quando eu me espantei, eu estava... Começou com o museu que a senhora criou, começou com o acervo familiar. Acervo familiar. Como eu lhe mostrei agora algumas coisas. E aí, quando eu criei, aí as pessoas começaram a vir trazer as coisas. Me oferecer, professora, a senhora aceita essa vitrola? Não existe mais. Eu guardo porque... E aí foram chegando. Essas machadinhas, a cidade de Itaituba, em todo canto que você riscava, você encontra machadinha. Essa travessa aqui, quando chovia, que a água fazia aquela... jorrava assim, né? Quando terminava a chuva, eu vinha para cá buscar, procurar, catar, e eu encontrava muito. Nessa praça, que é praça aqui Celso Mateus, eu, por mim, não seria praça de esporte, deveria ser uma praça onde fosse canalizado todas as peças que ainda existem lá, né? Nós encontrava muitas peças, então eu dizia para o prefeito, faça isso, vamos fazer a escavação, tirar as peças, fazer as mesas no chão mesmo, com o barro, fazer uma coisa para não cair o barro com facilidade, e colocar as peças, fazer uma grande demonstração do acervo arqueológico. Mas, infelizmente, ele não aceitou. Depois que ele viu que não deu certo, que a praça começou a dar problema para ele, chegou um dia e pediu desculpa para mim e disse para mim, realmente, nós devemos ter feito o projeto. E aí ficou muita peça aí enterrada, porque essa área aqui era onde ficavam os indígenas, né? Como já falei para vocês, nós tínhamos índio Munduruku, Apiacás, Parintintins, Maués, e tem mais uns 2 que eu acabo esquecendo, mas nós tínhamos nessa região aqui.
Tanto que quando os franceses e holandeses chegaram em Itaituba, que primeiro chegou os holandeses, quando o Pedro Teixeira veio para fazer a demarcação das terras do Pará, ele já detectou estrangeiros aqui no município de Itaituba. E, dona Regina, ela fala muito da questão indígena e é um debate também muito importante durante a criação dessas rodovias. Aqui, essa região e o seu entorno sempre teve a presença de muitas aldeias, né, e etnias indígenas. E muitas foram embora expulsas, né, do seu território pelas rodovias que foram criadas, né, e isso, depois que a gente tem o entendimento, a importância... A senhora lembra disso? Lembro. A importância que tem o indígena na nossa região, a gente fica muito triste, porque nós perdemos muitos indígenas, né? E ainda mais uma coisa, se você souber o tanto de peças arqueológicas que tiraram daqui, que levaram daqui, que venderam, não foi fácil, minha amiga. Não foi fácil, depois eu fui descobrindo com o tempo. Tanto que qualquer lugar que você faça uma escavação aqui na Transamazônica, você encontra. Saíram peças maravilhosas daqui. E nós perdemos tudo isso aí. Quando eu estive na França, eu tive a oportunidade de conhecer uma parte que fala sobre Itaituba, onde estão as cabeças mumificadas, que foram mumificadas pelos índios Mundurucus. E lá, eu não gosto nem de falar porque eu me arrepio, estava lá, né? Tudo aquilo ali de Itaituba. Aí eu fiquei muito alegre, porque uma das moças que nos atenderam, que era brasileira, que trabalha nesse museu, ela disse, não se preocupe não. Eu digo, deixa eu levar, pelo amor de Deus, é nosso. Não se preocupe não, que foi criada uma lei nacional que agora tem que voltar para ter patenteamento para a sua região. Mas eu nunca vi acontecer, você acredita que isso vai acontecer? Eu não sei, mas eu tive a oportunidade de conhecer, né, algumas coisas que eu nem imaginava que nós teríamos. Eu já tinha visto, escrito no livro, que foi escrito pelo... Cotreal é o nome? Ele escreveu, ele fala sobre essas cabeças, entendeu? Mumificadas, mas só que a gente não tinha nem noção do que era. E eu tenho a imagem delas, porque a professora Sueli, que é paraense, ela mora na França e ela teve a oportunidade de fazer uma pesquisa e mandar para a gente um painel para a gente registrar aqui no Museu Araçá-Paraguaçu. Então, essas coisas acontecem de hora que a gente nem acredita, né? Porque eu vi tanta coisa, nossa, né? Então, Tanta coisa. Lembrando um pouquinho dessa abertura das rodovias, além da expulsão de muitos povos indígenas, né, à base de muita violência naquela época, também houve esse apagamento dessa memória da região, ao não valorizar essa Certeza. Muita peça foi embora, muita peça foi destruída. Muita coisa foi destruída. A última vez que eu vi uma pessoa carregando daqui uma saca de sarrapilha, de machadinhas, eu chorei. Porque essas peças viviam comigo no CPADC. E ele era funcionário nosso, mas ele gostava muito das peças. Aí ele foi, levou, eu chorei muito e ele vendeu em Santarém. Está no Museu de Santarém. Essa é a informação que ele me deu. Ele morreu aqui, está com poucos tempos, porque ele morreu agora. Mas aqui. ele levou para o cara dele? Porque ele tinha conseguido um garimpo, ele trabalhou no garimpo por muito tempo. Então, fora outras e outras, né? Então, isso aí morre a história de Itaituba, né? Porque se tivesse ficado aqui na nossa cidade, quem sabe nós não teríamos uma outra visão, né? Quando a gente sabia, olha, expulsaram o índio tal, mataram não sei quantos índios, a gente ficava muito triste, mas não podíamos fazer nada. E a senhora é jovem e já ouvia essas notícias já aqui ouvi na essas cidade? notícias. O meu sonho ainda é ir na Missão Cururu. E na Missão Cururu foi onde foi feito o local para eles ficarem, né? Então tem muito índio Munduruku da região e lá tem muita história a ser contada. E o meu sonho ainda é o piloto que ia me levar, que era o dono daquele avião, que era o pastor, ele caiu e aí ele não voou mais. Mas ele me contava o que tinha, né? A biblioteca que tinha, o que tinha lá na Missão Cururu. Mas eu tinha muita vontade de ir para conhecer, para poder registrar isso aí, eu mesmo ir lá pessoalmente ver e registrar. Agora, há poucos anos, foi encontrado um sítio arqueológico muito grande na região, lá para cima, na divisa com Mato Grosso. E as peças foram tudo embora para o Mato Grosso, carregaram tudo, cada peça linda que você não pode imaginar, que encontraram nessa região nossa aqui da divisa com Mato Grosso. E, dona Regina,
na época, né, do processo da abertura das rodovias, a senhora lembra se os indígenas circulavam pela cidade? Sim. Era algo habitual, normal? Era, Sabe, mas, falou... mas eles tinham medo, porque eu não posso falar isso para você, que eu queria falar, mas não posso. Depois eu posso passar para falar particularmente. Eles viviam muito em São Luís, em Pimental, no Alto Tapajós, né? Então eles vinham para fazer compra, para essas coisas todas. A minha tia Itaí era uma mulher que teve muitos filhos e ela tinha muitos afilhados, como a minha avó também tinha. Então os índios vinham e traziam os filhos para estudar. E uma das famílias que ela era muito amiga, ela teve condições de dar estudo para dois. Que um morreu com a Covid e o outro ainda é vivo. Então eles estudaram e vieram para cá. E com essa vinda deles para cá, e tinha muitos índios nas beiras de rio, eles começaram a se organizar e criaram a Praia do Índio, a Praia do Mangue e a Praia do Índio. E começaram a habitar lá e começaram a trazer seu povo e conseguiram fazer as aldeias, que dá-se nome de Praia do Índio e Praia do Mangue. E lá tem bastante índios. Ainda temos índios que ainda falam a língua deles. No 40 também nós temos, né? Então eles conseguiram vir para Itaituba, conseguiram se instalar aqui em Itaituba e fazer a família e manter as famílias deles aqui nessas duas aldeias que nós chamamos Praia do Índio e Praia do Mangue. Naquela época tinha todo um discurso de que as rodovias iam trazer desenvolvimento, progresso, melhoria para a população. A senhora acha que isso aconteceu 50 anos depois? Olha, eu acho que ainda tem muito a desejar. Primeira coisa é a questão do asfalto. Né? Nunca foi concretizado, entra governador, entra presidente, nunca se concretiza o asfalto. E isso é muito prejudicial para as famílias, porque quando começa o inverno, você deve imaginar, você veio de Santarém para cá, você deve imaginar, principalmente quem mora em outra região, né? E onde tem asfalto, não, dá para se viver. Mas onde tem asfalto, eles já sofreram muito. Mas já houve um avanço muito grande, né? Já houve um avanço muito grande, mas é preciso melhorar mais. Né? Itaituba era um dos maiores municípios do mundo, como você sabe. Hoje eu nem sei qual a posição dele em tamanho, mas ele era muito grande. E nós temos um dos municípios que é onde fica a área indígena, que é Jacareacanga, que lá em Jacareacanga onde anda, você só vê indígena. A população de brancos é muito pequena, é mais indígena, né? Mas eu acho que precisa de muita coisa. Eu lembro que quando eu era supervisora da zona rural, nós íamos para os garimpos, para Santarém, Cuiabá, e aí nós passávamos dentro de um jipe, de um rapaz chamado Gino, que dava assistência para a gente. Aí ele botava uma carroça atrás desse jipe e nós íamos lá dentro, deitada lá, eu, a tia Cotinha, Socorro Neve, acaba várias pessoas, né? Para poder chegar nas escolas que tinha aí dentro desse Deus que me ajude, né? E a gente ia assim, com muito carinho, com muita dedicação. Tanto que tem uma história para ser contada, com as feiras de ciência, eu criei em Jacareacanga, em Trairão e Novo Progresso, os clubes de ciências para lá, né? E a senhora circulava nesses espaços de moto, era? De carro. E como era no inverno? Pois é, e aí nós entrávamos dentro de um jipe, com um jipe, né? E aí tinha uma carroça atrás que eles botavam a gente lá dentro e nós íamos puxados lá. E eu passava numa estrada aí da Santarém, Cuiabá, e via um garotinho branquinho assim, né? E o pai no trator e o menino com ele. E eu dizia para ele, mas meu senhor, você não pode fazer isso, a criança pode cair de cima. Então eu implicava com o homem do trator que carregava, puxava a gente, passava nos atoleiros, né? E ele dizia, não tem problema não. Eu digo, olha lá que tem problema. Tá, o tempo passou e eu fui fazer as feiras de ciência e andava já no Novo Progresso só para realizar os eventos. E um dia eu sentei numa mesa e tinha um rapaz muito bonito, né? E disse assim para mim, professora, a senhora não está me conhecendo, não? Eu digo, não estou te conhecendo, não. Eu disse, por quê? Eu já vivi, já fui na tua casa. A senhora brigava tanto com o papai por causa de mim, porque eu ficava na beira da estrada e ele passava com o trator rasgando e o trator ia para um lado e para outro, né? Eu digo, não me diz que tu está me dizendo que eu sou velha, menino. Então, realmente... Aí eu lembrei depois que eu brincava muito com ele, porque a criança ficava na beira da estrada e eu tinha medo do carro pegar. Mas nós andamos muito nessa estrada. Nós tínhamos uma equipe que
que fazer esse trabalho, que era árduo, todo final de semana a gente estava. Fomos garimpo na região do Garimpeira, nós íamos de avião, uma vez um avião caiu, não conosco, mas depois que nos deixou lá. Aí nós ficamos com medo de voltar para Itaituba. Então nós vivemos assim, muitos momentos difíceis. Só para você ter uma ideia, teve um garimpo que para a gente poder conseguir professor, porque tinham prometido muita escola no garimpo, e nunca tinham levado. E diziam para nós que nós não dessemos jeito, ia ter bala, né? Já? A senhora estava falando do avião. Aí do avião. Aí nós fomos para a viagem e para podermos contratar, nós íamos atrás da população, quem poderia ser professora. E nós não conseguimos. E aí disseram, vão no cabaré que lá tem muita mulher. E nós fomos. Eu, a secretária que era Socorro Neves e a dona Cotinha. Aí nós tivemos que contratar as prostitutas para ser professora. Fizemos um teste, elas passaram e orientamos todo o processo, ajudamos elas a pintar a escola, a montar a escola para poder dar continuidade. E uma delas se aposentou como professora. Isso foi em que época da... Deixa eu ver, ai meu Deus, 90 e... Eu tenho a data mais uma de cabeça, mas foi no período que eu fui supervisora com a Socorro Neves, a secretária. Era uma dificuldade achar professor, era muito difícil. Todas. E nós tínhamos nos comprometido com a comunidade, tanto que a pessoa que veio nos buscar de avião para a gente ir lá, que ela dizia, nós vamos trazer a secretária aqui e vamos construir a escola, era prostituta. Estava se candidatando a presidente da comunidade. Nós fomos e conseguimos levar todo o material de avião, instalamos a escola, passamos 15 dias dando curso e nós pegamos as nossas professoras do cabaré. Não posso dizer qual é o município que eu tenho medo de não gostarem, né? Mas nós passamos por tudo isso que você está imaginando. Então, dona Inês, a senhora criou esse museu. A gente vai para a parte da memória agora, né? Tá, mas eu queria falar uma coisa sobre a Transamazônica. Fale mais. A Transamazônica, ela, quando foi criada, ela não era para passar aqui. Então, eu já falei. O seu Altamira que conseguiu trazer para que passasse aqui no município de Itaituba. E a nossa esperança é que seja feita uma ponte atravessando o Tapajós, que é um sonho de muitos anos. Desde criança eu falar em ponte e ainda não conseguimos. E ajudar muito o município, né? Realmente. Nosso município ele tem uma sonda, né, que foi feita na época da Petrobras e depois mexeram lá e acabou a água não caindo sulfurosa lá embaixo como era, né? E nós também temos aqui um local onde tem um poço que é de gás, né? E aqui de vez em quando morre gente quando vai perfurar o poço pelo gás, que existe muito forte aqui no município de Itaituba. Tanto que naquela época os trabalhadores daquela época eles trabalhavam no local que tem lá no DNR, eles botavam, acendiam o gás lá mesmo para fazer a comida deles, para fazer as coisas dos trabalhadores. Então nós temos essas coisas assim, muito importantes que eu lutei muito para a Petrobras vir nos dar assessoramento a respeito da sonda e não consegui. O cara teimou, meteu o perfurador lá, que ele era acostumado a mexer com poço e acabou estragando. Um dia desse começou a voltar de novo, a gente começou a sentir que já está surgindo alguma coisa lá na sonda, né? É uma coisa muito importante, Itaituba, que temos aqui. Antes da gente entrar na parte de memória, já estava falando da ponte, dessas expectativas. Hoje o debate está muito em torno da questão do meio ambiente e do rio Tapajós, né? Ele está mudando a coloração, né? A presença de garimpos ilegais, irregulares, no entorno de Itaituba. Sim, minha amiga, isso é uma coisa muito triste. Triste mesmo, porque o nosso rio Tapajós, ele era muito bonito. Como eu era muito danada, então eu pulava do trapiche para banhar, quando a minha mãe não via, eu estava lá pulando, então eu nadava. Eu saí do porto da minha casa, que é logo, deve ter uns 100 metros da minha casa, lá para o trapiche, eu acompanhava os peixes nadando, né? Pegava muita frecheira, que a gente chamava, quebrava o fundo da garrafa, botava farinha dentro, botava dentro d'água. Aí com poucas horas a gente ia lá buscar, porque estava cheio de peixe, né? Então eu vivi esse momento lindo que nosso município tinha. Eu nasci e me criei aqui. Eu nadava do trapiche até na sonda,
né? Então, isso tudo sem nossos pais saberem, porque a gente não podia fazer essas coisas, né? Então, era uma água muito transparente. Se você perdesse uma joia lá na cabeceira do trapiche ali, e no outro dia fosse lá atrás, você encontrava, você via uma senhora, um pessoal perder uma aliança, e no outro dia eles foram lá e olharam, estava lá. Aí mergulharam e foram buscar. Então, era muito transparente a água, muito bonito. Você andava sem medo de nada, entendeu? Apesar de aparecer, naquela época, muita cobra grande. Tanto que meu tio matou uma, né? E não matou a outra porque não deu, mas ele foi trazendo ela e atrás a outra ia puxando. Então, era muito transparente. A nossa água era muito bonita, era um verde muito bonito. Infelizmente, o desmatamento, a exploração do garimpo, chegou a acontecer isso que hoje você está vendo. Eu imaginava uma época que, devido às cachoeiras, que nós não íamos ser afetados. Se chegasse nas cachoeiras, não ia passar. Eu passava isso na minha cabeça que as cachoeiras iam... Mas não, infelizmente, eles contaminaram e veio porque começaram a explorar o rio mesmo, né? Já não era mais em terra firme, como eles faziam antes. Aí tinha um monte de balsa, então eles fazem o processo no fundo do rio, né? E aí acabou acabando com o nosso rio Tapajós. Mas eu acho que ainda há tempo de recuperar, né? Mas está faltando leis, está faltando desenvolvimento, e que essas pessoas que sejam do Ministério do Meio Ambiente venham e façam um trabalho de qualidade e não use esse processo para ganhar dinheiro, entendeu? E o Tapajós ficar na situação que está. E a gente nadava aí, parecia que a gente estava em cima da terra andando, né? De tão limpo que era, que a gente via tudo o que acontecia. O que aparecia, a gente via. E hoje eu tenho até medo de entrar. Mas também houve um grande problema aqui em Itaituba. Quando foram construir o trapiche, esse trapiche que você está vendo aí, não, o cais. Quando foram fazer o cais, eles precisavam utilizar muita pedra para poder fazer o processo, né? E eles tiravam as pedras, nosso rio era cheio de pedra, coisa mais linda. Aí eles tiravam das pedras dali para poder fazer o processo, para poder fazer o cais. Se você for na beira do rio, você ainda vê isso. E eu te mostro que ainda existe isso, que eu fui lá e vi. Assim, vários lugares que parecem que tem um buraco, que era onde eles tiravam as pedras e ficou isso. Até hoje está aí na beira do rio. Mas nós tínhamos um rio muito bonito, muita pedra miúda, entendeu? Muito bonito, dá muita saudade. Às vezes que alguém vê a gente falando, tem hora que não acredita do que nós vivemos de bom, né? De bonito, e deixamos de viver. Quantas vezes nós vimos animais atravessando o rio, né? Veados, essas coisas que atravessavam. Nossas praias, aquela ilha ali do meio, aquela praia ali era muito bonita, eram várias praias que tinham. Nós fazíamos piquenique lá, chamava piquenique naquela época, né? Quando chegava final de semana, o Alto Esporte ia com a equipe dele, o clube, o Alto Esporte, o América ia com o clube dele. Pegar peixe, comer peixe à vontade, jogava a tarrafa, saía a tarrafa cheia de peixe. Nós tínhamos os nossos pescadores, né? O seu Ângelo, um homem daqui de Itaituba, um grande padeiro, pescava demais. O América, quando ia, a Praia do Rolim, ninguém mais me falar na Praia do Rolim, que era a coisa mais linda que nós tínhamos aqui. Então, era muito bonito. Infelizmente, nós não tínhamos a visão que nós temos hoje. A gente via tudo de bonito, mas não registrava. Eram poucos que registravam. Nós temos poucas fotos, porque eu pelo menos não tinha, meus pais não tinham condição de a gente ter uma máquina para estar fotografando. Mas eu vou lhe contar uma coisa. Vivi e tenho história para contar desse rio Tapajós, que sempre nos fez muito feliz. E na época da tirada dos Tracajá, meu tio, quando chegava, formava o tempo, porque ele sabia através do tempo, né? Bora, entra, molecada. A gente entrava no barco dele e ia embora para lá para tirar ovos de tracajá, para pegar tracajá, entendeu? Que era o que mais a gente pegava. Tartaruga pegava muito pouco, né? Da tartaruga, ela veio à tona depois de muito tempo. Tanto que existe uma área aqui
que era do município de Itaituba, e na hora da divisão ficou para Aveiro, né? E que é lindo o local, na época das tartarugas, quando elas sobem para desovar. Eu tive a oportunidade de conhecer com meus alunos, fui levar, uma das primeiras turmas que foram para conhecer, e na hora que elas começaram a correr, quando nos viram, começaram a correr de suas covas para dentro do rio, né? Correu tudo para dentro do rio, a cabecinha do lado de fora, aquele monte de cabecinha preta, gritando. Ih! Eu parei, cruzei o braço para chorar. Que eu nunca tinha visto, meu amigo, eu não como mais, de coisa mais linda que você pode imaginar. Então, nós temos aqui próximo, com a divisa com Aveiro, que tem a área lá, estou esquecendo o nome agora, que tem a de Tracajá, e do outro lado dos pássaros. Um monte de ninho, pássaro demais que tem, né? Não sei agora, que nunca mais eu fui, mas eu acredito que ainda eles têm a preservação lá e que deixa isso lá guardado para outros que virão para conhecer. Além da mudança no Rio, já teve o processo de loteamento, né, com as rodovias. Né? E esse processo de loteamento também gerou um desmatamento. Realmente. A senhora percebe alguma mudança climática daquela época para hoje? Sim, nosso clima, uma hora dessa, nós estávamos já com frio, já se organizando para poder deitar, porque o clima era bom demais, né? E com essa Transamazônica passando aqui, foi dividido muitas terras, né? E o pessoal não souberam, acho que não foram treinados para utilizar e acabaram desmatando, né? Daqui para Jacareacanga, logo que foi criado a Transamazônica, que começou a passar carro, como eu trabalhava na educação, eu tinha oportunidade de passar pela rodovia e ver a diferença. Hoje, totalmente diferente. Desmataram muito, acabaram com muita coisa, né? E eu acredito que, se não cuidarem, vão acabar mesmo. Vai ficar no passado, só na memória, né? E a gente fica com muita pena. Nunca mais fui, mas eu andei muito tempo na década de... Até 2001, eu acho que eu ainda andei muito. Porque, como eu falei, eu trabalhei no Pronera, e o Pronera dava assistência aos alunos idosos nas comunidades. A gente saía de moto para ir conhecer, para ir dar aula, para poder acompanhar o processo, para ver o que estava acontecendo. Então, eu andei muito nessa questão com o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Rural. O Ivaldo era meu companheiro de viagem. A senhora se aposenta da sala de aula, da educação? Da educação está há pouco tempo. Eu me aposentei, deixa eu lhe falar. Quando eu criei o museu, era só aqui no salão. Aí a professora Eliene, a prefeita, a única mulher que foi prefeita do município de Itaituba, ela me tirou do museu. Me tiraram, assim, como se dizia assim, vai-te embora, aqui não é teu lugar. Eu saí um dia, quando eu voltei, estava tudo fechado, nem a chave mais que eu tinha servia. Trocaram de coisa, né? Que eu queria que pelo menos ficasse catalogando as coisas, então não me deram essa oportunidade. Eu saí, aí o prefeito, que está hoje, me convocou para me ser diretora de uma escola aqui no bairro, né? E eu fui para lá trabalhar nessa escola, e depois ela, quando ela entrou, ela não aceitou também eu ficar na escola. Eu não sei, era uma implicância comigo, aí eu vim para a escola fundamental, que é uma escola aqui dentro da cidade, no centro. E aí eu fiquei lá trabalhando, comecei a trabalhar na sala de aula, depois fiquei só na biblioteca, ajeitar a biblioteca e excessivamente. Aí, quando ela saiu, o prefeito o Valmir voltou, me convocou de novo para me assumir o museu em 2017. Aí eu fiquei trabalhando, acho que foi em 2018, 2019 que eu me aposentei. Aí continuei trabalhando aqui, né, e estou até hoje. E espero só sair daqui depois que eu entregar pronto lá o prédio. Mas também ainda fico preocupada, quem vai me substituir, porque eu queria uma pessoa que tivesse assim, muito amor, muito carinho, muita dedicação, né? Eu tenho uma filha, e ela é mais enjoada do que eu, assim, ela briga comigo, mãe, não deixe isso, mãe, não faça isso, não deixe acontecer isso, né? Eu tinha vontade que ela coordenasse, que ela me ajudou muito no período, né? Mas ela é concursada da educação, e aí teve um vereador aqui que fez uma besteira imensa, tirou o Museu da Educação, né, que eu acho que não deveria ter tirado, enquanto não fosse resolvido de fato e de direito.
argumentou um monte de coisa, e na calada da noite que nós se espantamos, o museu não era mais da educação, o museu já era da cultura, e aí tu deve imaginar o que a gente vem passando, não desmenosprezando a cultura, que eu acredito que através da cultura também a gente vai evoluir muito, mas a cultura ainda era muito pacata no município de Itaituba, né? E a educação, ela tem a verba que poderia estar desenvolvendo, trabalhando, né? E aí eu acho que nós perdemos um pouco com isso, mas com tudo isso nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que foi estar no museu e começar do nada. E em 2017 para cá, quando eu voltei, eu fiz essa revolução aqui dentro, que até hoje eu não sei te dizer direito como foi que eu fiz isso. Parece que eu vivi um momento de sonho, né? Eu chegava, não, vou fazer isso aqui, aí a Quando a Fé dava certo, né? Tive apoio de muitos empresários, não com dinheiro suficiente, mas o pouco que me ajudavam servia, né? O prefeito também sempre acreditou no meu trabalho e eu fico assim, até muito satisfeita por ele acreditar no meu trabalho. E a gente está aqui, trabalhando, de vez em quando eu aperrei, eu quero isso, eu quero aquilo outro. De perguntar se ela não tinha medo dos mortos, é? Pergunto para mim, você não tem medo dos mortos? Eu falei, mana, nunca nenhum fez nada aqui para mim. Nunca, se eles têm vontade, eles não fizeram. Porque eles sabem que eu só fiz coisa boa tendo o nome deles, né, aproveitando o que eles tinham para passar. Não, aí eu mandei colocar aqui 2 lâmpadas para filmar, né, porque andam sumindo várias coisas. De vez em quando some alguma coisa. Machadinho, então, não tem contas. Eles pegam e botam no bolso. E aí um dia eu vim de lá para cá já de tardezinha, eu e a outra funcionária. Aí eu escutei uma fala. Aí eu tomei um espanto, eu digo, eu nunca vi isso aqui no museu. Aí, não, é por isso que serve que tem aqui não sei o quê, que o vigia falou que tem não sei o quê. Mas a vigia nunca me falou nada. Eu acho que tem alguma coisa errada. Mas eu fiquei preocupada, porque às vezes quando surge uma voz, sabe, na lâmpada. Ai, meu Deus do céu, mas não sabia que era lâmpada. Para mim era alguém que tinha realmente falado alguma coisa. Embora eu fiquei pensando. Aí eu liguei para um ex-vigia. Escuta, algum dia vocês viram alguma coisa no museu? Não, professora, só o rato, que de vez em quando a gente... E aí, tá. E aí eu saí perguntando para o vigia, não. Eu digo, meu Deus do céu, o que foi? Aí quando passou um mês, aí eu vim sábado para cá com 2 amigos meus para trabalhar, o professor Felipe e a professora Eliette. Aí eu escutei de novo, não sei o quê. Aí eu digo, mas, mano, olha quem ouviu aqui a visagem. Quem é a visagem é a câmera que está fazendo visagem pra gente, né? Ah, era a câmera? Era a câmera, aquela lâmpada ali é uma câmera. Então, eu nunca vi nada, minha amiga, nunca. Se eu disser para ti que eu vi alguma coisa, eu estou mentindo. Eu venho para cá, fico sozinho o dia todinho, à noite, se for preciso eu venho. Nunca vi nada. Então, os espíritos gostam muito de mim, porque até agora eu não vi nada que me fizesse medo, que me botasse para correr, a não ser esse momento que eu estou te falando. E aqui a senhora tem um acervo incrível, né? De vestígios arqueológicos, né? Tem do período colonial. Fala também da história do tempo presente, do município. A senhora, como representante, como idealizadora, né, desse museu, por que é importante a preservação dessa memória, né, para a cidade e até para o Estado e para o Brasil? Eu acho que um museu, ele tem muito a nos dar. Ele fala a história da nossa cidade, né? Então ele está muito presente e isso é muito satisfatório, é muito bom, né? Você contar a história do seu município. E aqui está a história de Itaituba. Aqui é onde os alunos vêm buscar o conhecimento, os universitários. Nós tivemos 4 pessoas que se formaram em doutorado, vieram pesquisar aqui no museu, entendeu? Então, é uma coisa assim muito gratificante, né? E quando eu vejo as pessoas que vêm de outros estados, de outros lugares, e chegou aqui e fico alegre, poxa, professora, como é que a senhora conseguiu fazer isso? Eu quero fazer no meu município, entendeu? Então, para mim é muito gratificante. Isso aqui fala,
fala a história de Itaituba. Quem não conhece, só de entrar e de ver, já capta um pouco, não é verdade? Vocês chegaram aqui, vocês já observaram que o Museu de Itaituba conta a história de Itaituba. E que cada ponto desse que vocês andarem, vocês vão ver a história. Por exemplo, arqueologia. Arqueologia, quantas peças nós perdemos, né? E ela conta através dela, se a imagem dela, ela nos fala alguma coisa, ela nos transmite alguma coisa. As machadinhas, como vocês estão vendo, cada uma peça dessa, para mim, conta uma história. Só de você ver, você já sabe que o município de Itaituba teve indígena. Só de você ver as peças ali que foram encontradas e que foi muito embora de Itaituba. O bispo, quando me deu umas 2 peças dessa aqui, que foi as primeiras peças que eu recebi, foi essa aqui e a do bispo, ele disse que lá onde foi construído o centro de formação, eram muitas e levaram embora. E nós não sabíamos disso. Nós não sabíamos disso. Então, quantas e quantas pessoas não acharam e não quebraram porque era feitiço, era feiticeiro? Quantas pessoas me disseram isso? Professor, eu quebrei porque para mim era feitiço. Né? Então, essas peças aqui, elas contam cada momento de Itaituba. Eu acho que não é preciso nem falar. Toda a pessoa vê, a pessoa já imagina que aqui está contando uma história. Né? Está faltando eu fazer ali o ciclo econômico da colonização, que é porque é tempo mesmo, e da madeira, que são 2 ciclos econômicos que passaram por Itaituba, né? Temos o da feira agropecuária, agora eu quero trabalhar os grãos e os portos, né? Então, eu não sei, para mim é uma coisa muito forte, muito forte. Eu já tive alunos de passar dias e dias aqui, e eu conheci uma criança, 2 crianças já fizeram isso comigo, de passar, chegava. Ai, eu voltei, eu quero ver o museu de novo. E ficava perguntando, ia para um lado, ia para outro. Sabe, passava era dias, era o vizinho, né? Passava era dias aqui. Quando foi um dia, até hoje eu tenho esse livro, uma chegou comigo, olha o que eu estava fazendo, que tinha hora que você ia brigar comigo, porque eu estava mexendo. Olha o que eu fiz para a senhora. Aí me mostrou a cartilhinha, ela fez toda desenhada, o Museu Araci Paraguai. Eu guardo com o maior carinho do mundo. Então, eu já tive muitas crianças aqui que vieram para cá e que gostavam e que conversavam e diziam, tia, eu quero isso, eu quero saber isso. Eu procurava corresponder com eles, só que tinha hora assim que eu estava tão ocupado e aí eles queriam saber, meu amor, deixa para depois, entendeu? Ai, tia, você não quer mais falar para a gente, né? Então, eu tive esse prazer, esse privilégio. Né? Eu tenho prazer também de receber muitos livros da história de Itaituba. Roubaram 2 livros muito importantes aqui do museu. Né? Um do Raimundo Pereira Brasil, que era do meu tio Bazinho, o marido da Araci Paraguaçu, e o outro foi o livro do pai do doutor Dudimar, o seu Pachuba, que tinha uma história linda. Ele não gosta que a gente conte, ele não gostava que a gente falasse, mas uma história muito. Ele foi um dos que dizem que ele matou muito índio. Ele se escondia atrás de uma árvore, de uma folha, para acabar com os índios. Então, é uma história que foi contada. Existe esse livro, estou doida procurando. Esse dia eu até falei com a filha dele para ver se tinha possibilidade de encontrar. Porque é uma história. Eu disse para ela, mano, não está falando mal do teu pai, está contando uma história do que aconteceu. Né? E foi um cara que fez, não sei se foi de Monte Alegre ou de Alenquer, que escreveu esse livro, contando essa história. Então, nós tínhamos o Pachuba, uma pessoa que ele tinha controle dos índios. Os índios tinham medo dele, de se aproximar dele. Essa era a história que nós sabíamos. Então, vamos encaminhar para o final. Vamos. Assim, acho que a nossa entrevista, além de falar da Transamazônica, falar da BR, também fala muito de memória, pelo seu papel aqui em lutar para preservar a memória, né, de Itaituba. Mas a senhora também falou que precisa de apoio, né? Então, acho que é o momento também, a senhora tem um acervo enorme, né? E da senhora passar uma mensagem sobre a importância da memória e do museu para quem for lhe assistir, né? Quem for pesquisar. Mas não é minha, é nossa. Exatamente. É nossa essa memória, é nossa. Não fiz para mim, eu fiz para o nosso município. Eu vejo assim, os nossos empresários, as empresas que trabalham aqui, elas dificultam muito as coisas para a gente buscar dinheiro.
verba para isso. Apoio. Né? Eu ainda não, apoio. Eu ainda não tive oportunidade. Eu achei difícil. Ultimamente saiu um edital, mas muito complicado, sabe? Coisas que tem nada a ver. Então, para mim, não quer liberar a verba para isso, né? Então, eu acredito que agora eu tenho muitas pessoas que me ajudam, né? Eu posso citar o nome de alguns? Pode. Tá, então, por exemplo, o seu Luiz, o português agora, um desses 4 ventiladores, há pouco dia que nós colocamos esses ventiladores. A primeira-dama me ajudou muito como secretária e como pessoa física, né? O seu Silva, do frango, tem me ajudado muito. O Alderico não, como é o da coisa, o nome dele, meu Deus do céu? Pode falar. Não, aqui o menino que era da compra de ouro, o Disseu, me ajuda. Deixa eu ver quem mais. O seu Dado, o bisneto do fundador de Itaituba, às vezes, quando ele manda dinheiro lá do Rio para mim, quando eu peço, ele manda. A professora Sueli, que mora na França, essa minha amiga, tem contribuído. A Márcia Biel. Então, tem várias pessoas. São pequenas contribuições que ajudam, né? São pequenas contribuições que vêm ajudando. Não é dinheirão, mas se me dão R$1.000, R$500, R$600, isso é muito importante para o museu, porque eu junto isso aí para fazer alguma coisa a mais. Entendeu? Então, é muito importante. Agora eu estou precisando, nós vamos nos mudar para o prédio, né? Nosso espaço municipal está sendo feito. O prefeito assim, tem dedicado muito para ver isso acontecer, que ele é um cara que assim, gosta muito de construção, de fazer. Você deve ter observado isso. Houve uma diferença muito grande com a administração dele. Então, ele está construindo o espaço municipal para a instalação da secretaria lá, para não ficar um para um lado, outro para outro, para estar correndo. E quando vê a verba, que foi a Ana Júlia, que é a governadora que primeiro liberou a verba para a gente, aqui ele falou, não se preocupe que vai ser o museu. E ele nunca tirou isso da cabeça. Né? E aí ele está fazendo esse processo para podermos ir mudarmos para o Paço Municipal. Porque o Paço Municipal foi construído, começou a construção em 1900. Né? Então, depois de uns anos, virou Paço Municipal, depois foi para a Prefeitura Municipal, e depois esse prédio foi chamado de Casa do Cidadão, porque trabalhava aí realmente o departamento que mexe com a população, né? De Casa de Cidadão. E agora, graças a Deus, esse sonho vai ser realizado. E aí eu preciso muito, eu queria tanto que os empresários, não fosse eu preciso ir lá com eles, que eles me chamassem, porque eles me conhecem, todo mundo aqui em Itaituba me conhece, que eles me chamassem, professora, o que a senhora vai precisar para o museu? Eu ia dizer, eu quero para cada uma sala, eu quero uma vitrine de parede grande, né, para poder colocar, e algumas salas eu quero vitrine do meio, assim. Né? Então, oxalá que eles vissem com carinho e me chamassem. Eu não quero que eles me dêem dinheiro, não. Eu queria que eles mandassem fazer, aí eu mandar colocar uma placa do lado, falando de tal maneira, não sei o quê. Tá entendendo? Para ficar na história de Itaituba, saber que nossos empresários de Itaituba, que tem muito dinheiro, que quando quer eles fazem, entendeu? Eles também colaborar com a história de Itaituba. Eles não estão colaborando com a professora Regina, eles estão colaborando com a história de Itaituba. E que a história de Itaituba é preciso ser vista com carinho. E que aqui nesse departamento, todos os filhos dele vêm fazer pesquisa aqui no Museu de Paracatu. Por quê? Porque as escolas têm essa coisa de fazer com que os alunos venham conhecer a história de Itaituba. Então, eu recebo constantemente. O museu já recebeu mais de 10.000 pessoas aqui. Agora não, depois da pandemia houve uma queda muito grande. Mas nós vamos recuperar, se Deus quiser. Eu tenho algumas programações que eu gostaria de fazer, além da primavera, a Semana de Museu, eu tenho mais outras programações, tanto que eu ando atrás de providenciar um rolo de borracha, porque nós não ficamos com nenhuma amostra desse período da borracha em Itaituba, e eu queria fazer uma grande exposição, porque eu tenho muita fotografia, eu tenho a história, e eu gostaria de fazer. E assim sucessivamente, né? Então, a gente vive
ansiedade de querer fazer e acontecer, para que as crianças saibam. Tem muita criança que sabe muita coisa aqui, que vem só por curiosidade para saber. Então, eu peço, neste momento, se alguém tiver a oportunidade de me ver, nossos amigos, empresários, vamos fazer com que o nosso museu, que a história do nosso município cresça e apareça, e só quem ganha é vocês e os filhos de vocês, e a população de Itaituba. Obrigada, professora. Eu espero ter correspondido, né? Tá ótimo. Acho que não respondeu nada.